É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia, o livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 24. Nós vamos ler o 24, depois nós vamos ler o 25, depois nós ler o 24, amém? Jeremias 25. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Jeremias 25 nós vamos ler, amém? E diz assim a palavra do Senhor: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou anunciei a voz madrugando, e falando, mas vós não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, nem inclinaste vossos ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. Amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, eis aqui, Senhor, a tua palavra, eis aqui, Senhor, a tua igreja. O Senhor dá, Senhor, a palavra conforme a necessidade do teu povo. Senhor, que não seja eu, mas seja o próprio Espírito que ministra sobre a vida deles. Espírito Santo de Deus, assim como o profeta Jeremias anunciou aquele povo, usa-me, Senhor, para falar da tua vontade nesta noite. Que não seja a minha, não seja da igreja, mas seja, Senhor, a tua vontade. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, fala conosco, Senhor, que necessitamos ouvir a tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pode se assentar e ouvir o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Irmãos, vamos voltar no capítulo 24 e vamos ver, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: mediante aos dois textos de filhos, o futuro do povo é revelado. Eis-me ver o Senhor, vi dois textos de filhos posto diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, ferreiros, em Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos, muitos bons, como os figos têm corão, mas outro cesto tinha figos, muitos ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-lhes: Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muitos bons, e os ruins, muitos ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Amém? Amém. Meus irmãos, nós olhamos para a santa palavra do Senhor e nós vemos aqui uma grande revelação a qual o Senhor traz ao profeta Jeremias.
sobre as prudentes, 5 prudentes. Domingo passado foi pregado sobre descer a casa do oleiro. E nesta noite o Senhor vem nos mostrar que também dentro do cesto tem os filhos bons. O que é os filhos bons? É aquele que faz a vontade do Senhor. É aquele como Jeremias, em meio ao sofrimento, está glorificando o Senhor com a maneira de falar, de pensar, de agir. O que é os filhos maus? Que quando sai da presença do Senhor dá mau testemunho. O que o Senhor está mostrando para o profeta é o mesmo que o Senhor está anunciando dentro da casa. O mesmo que o Senhor está falando com o profeta é o mesmo que o Senhor vai falar aqui nesta noite. O Senhor está trazendo ali uma orientação para o povo. O Senhor está falando através do profeta Jeremias que ele deveria descansar o coração. Logo à frente nós olhamos e vemos no capítulo 25 que o povo é levado a cativeiro. Após 40 anos, Jeremias anunciando, Jeremias se esforçando na obra do Senhor. O que nós vemos, meus irmãos, aqui nesse texto, é um homem que se esforçou durante 40 anos para anunciar a palavra de Deus. E o que eu venho trazer, o que eu tenho a ver neste homem é o Senhor morrer. Eu quero trazer aqui que é necessário que assim como Jeremias se esforçou, eu e você venha se esforçar. Muitas das vezes nós pedimos para o Senhor nos mostrar algo grandioso, mas o Senhor não vai só nos mostrar coisas boas. Nós vemos aqui que para o profeta o Senhor mostra 2 tipos de pessoas: filhos bons, mas também filhos muito ruins. O que eu quero trazer aqui nesta noite? Nós vemos que 5 eram prudentes, mas 5 não eram prudentes, não tinham guardado consigo seus azeites. A palavra do Senhor nos mostra que na casa há trigo, mas também há joio. E nós vemos que dentro do cesto tinha filhos bons, filhos que agradavam ao Senhor. Mas nós olhamos dentro do cesto e também vemos filhos ruins, filhos que dão desgosto no coração do Senhor. Quem é eu, quem é você na presença do Senhor? Nós somos esses filhos bons que o Senhor está olhando e está agradando aos olhos dele. Quem somos eu e você na presença do Senhor? Nós somos os filhos que vai ser levado ao cativeiro. Quem somos eu e você na presença do Senhor? Nós olhamos para o profeta Jeremias, ninguém está dando ouvido. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, ele está anunciando quem deu crédito às nossas pregações, a quem foi estendido ao braço do Senhor. Nós olhamos para o profeta Jeremias e vemos que o povo rejeitava, mas o Senhor era com ele a todo momento. Qual é a palavra que está sendo anunciada? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo: convertei-vos, pois agora. É nesse momento, o Senhor queria que o povo se convertesse naquele momento. Jesus Cristo veio para nos aliviar o fardo que estava pesado. E quando nós olhamos para Jesus, muitas das vezes foi lançado sobre eles a nossa enfermidade, as nossas dores. Mas muitas das vezes nós não queremos tomar a nossa cruz, assim como o profeta tomou. Muitas das vezes nós estamos cansados na caminhada e paramos. Mas o profeta, nós olhamos que quando o coração se angustiou, quando nós olhamos para o profeta, ele falou que ia parar de anunciar, ele falou que ia parar de pregar a palavra do Senhor, ele falou que ia parar de adorar o Senhor. Por quê, meus irmãos? Não é fácil a caminhada com Cristo. O Senhor vai nos mostrar coisas que desagradam aos olhos dele. Muitas das vezes, o Senhor está pedindo, está exortando, para que nós venha voltar para o caminho. Assim foi com Zedequias. Quando nós olhamos também o livro do Gênesis, está ali Jacó, após enganar o teu irmão e o teu pai Isaac. O Senhor pede para ele voltar para a terra dos teus pais. Ali pede para ele voltar, o que eu entendo através desta palavra. O Senhor queria um conserto com Jacó, porque não devemos andar segundo o nosso entendimento, enganando os nossos irmãos. O Senhor está pedindo para Jacó voltar, porque o Senhor era com
com Jacó. Mas o que o Jacó tinha deixado para trás desagradava a Deus. Deus era com Jacó. Nós olhamos que Isaac era com Esaú, mas o Senhor era com Jacó. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o Senhor fala para ele: vai e volta, porque eu sou contigo, porque eu sou Deus de Betel, eu sou o Deus daquele povo. E é necessário, meus irmãos, que assim como Jeremias, Jacó, eles voltaram. Nós olhamos e nós vemos no texto que o próprio apóstolo Paulo está pedindo para voltar para visitar os irmãos. Mas quando nós olhamos, nós vemos que Barnabé não queria voltar. Barnabé queria continuar o caminho. Mas aqui o Senhor está mostrando dois textos. Que textos são esses, irmão Rodrigo? É o sexto, meus irmãos. O sexto bom é aquele povo que está anunciando a palavra. É aquele povo que está guardando a vida de Cristo. Assim como aquelas 5 prudentes. Quem é eu e quem é você, meus irmãos? Nós somos o vaso de honra ou o vaso de desonra. A palavra nos mostra dois lados dentro da casa. A palavra nos mostra dentro do sexto 2 tipos de pessoas. Talvez você é um filho bom, mas talvez você está sendo um filho ruim. Como assim, irmão Rodrigo? Porque a palavra do Senhor nos diz que toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada. Ei, mas também tem árvore que ela precisa ser podada. Talvez você está indo por um caminho que você pode se tornar um filho ruim. Talvez você está indo por um caminho que está desagradando ao Senhor, e o Senhor está dizendo: se você não se converter do caminho, se você não se converter agora, você vai se tornar um filho ruim. O Senhor está cobrando nós para que nós venhamos estar atentos, para que nós venhamos estar vigilantes. Quando olhamos para a palavra do Senhor, sabemos que está muito perto, meus irmãos, da vida de Cristo. Quando nós olhamos para as santas Escrituras do Senhor, e quando nós olhamos para os verdadeiros pregadores, para aqueles que estão anunciando a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor está bem perto de vir buscar a igreja. O Senhor está anunciando tudo aquilo no coração dos seus profetas. Nós olhamos aqui e nós vemos no texto que diz assim, no verso 1 do capítulo 25, a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias. Nós olhamos, meus irmãos, Nabucodonosor está anunciando que Jeremias viria para aquele povo. O Senhor vai colocar alguém para anunciar que você vai levar a palavra do Senhor. O Senhor vai colocar alguém para anunciar que o Senhor está enviando os seus servos, os seus profetas. Porque a palavra do Senhor nos diz que nada acontece sem antes ser revelado aos seus servos, aos profetas. E nós vemos que o servo do Senhor Jeremias está falando com o povo durante 40 anos. Durante um tempo, Jeremias está anunciando, cansado, desanimado, porque o povo não está ouvindo. Não é diferente, meus irmãos. Nós temos visto até mesmo no nosso meio. O Senhor está falando: não endureçais o vosso coração, não contentais com seus irmãos. O Senhor está falando para que nós venhamos amar um ao outro. E muitas das vezes nós temos negado o que o Senhor está falando conosco. Muitas das vezes nós estamos deixando os conselhos do Senhor de lado. Estamos andando pelo nosso próprio coração. Muitas das vezes nós estamos, meus irmãos, entristecendo o coração de Deus, porque nós temos andado pelo nosso próprio conselho. Mas o Senhor está nos trazendo nesta noite: quem é eu, quem é você, dentro deste texto? Qual filho que você é dentro deste texto? Quando nós olhamos, o Senhor abre a visão do profeta. Quando nós olhamos, nós vemos que o profeta está ali recebendo a visão de Deus, para que o profeta venha fazer aquilo que é a vontade de Deus, para que o profeta venha fazer a vontade de Deus. Deus abre a visão dele, mostra: olha com o que você vai lidar. Quando nós olhamos, nós vemos que logo após, Nabucodonosor está anunciando que Jeremias passaria por ali.
Aí nós olhamos, meus irmãos, e nós vemos que Nabucodonosor olha e fala que Jeremias passaria por aquele lugar. Quando nós olhamos, meus irmãos, o povo é levado a cativeiro por desobediência. Quando nós olhamos, meus irmãos, nós vemos que todo aquele que não quer ouvir a voz de Deus é levado a cativeiro. O que é o cativeiro, com Rodrigo, nos dias de hoje? É o sofrimento. É você passar pelo estreito, pela aflição, passar pelo deserto, para que você venha entender que Deus é Deus. Muitas das vezes tem achado que você tem que servir a Deus verdadeiramente, mas o coração está muito longe do Senhor. Nós olhamos para os tempos de hoje, o diabo já não quer mais arrancar o povo de dentro da igreja. O diabo apenas quer largar o povo com visão e com entendimento diferente do que é o Evangelho de Cristo. Já não tem sido mais anunciada a palavra que Jeremias estava anunciando. Já não tem sido mais anunciada a palavra que Jesus Cristo está anunciando. Muitas das vezes nós falamos demais, mas não ouvimos como o Senhor está falando conosco. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa de oração, entramos de um jeito e saímos do mesmo jeito. Não saímos edificados, porque viemos aqui para conversar, viemos aqui somente para louvar. Mas aonde está a palavra do Senhor no teu coração? Aonde está o Evangelho do Senhor no teu coração? A palavra do Senhor nos diz: para isso que eu vim, para anunciar o Evangelho. Eis que não vim trazer a paz sobre a terra, mas vim trazer a espada. Efésios capítulo 6, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Aonde está a palavra no teu coração, meu irmão? Aonde está a palavra no teu coração, meu irmão? Não tem guardado, não tem passado dificuldades por amor ao nome do Senhor. Nós olhamos Jeremias, sofreu, mas quando Jeremias queria desistir, Jeremias já está olhando para o Senhor e dizendo: não quero mais, porque tudo que o Senhor falou para mim falar, eu falei, mas só veio calúnia, só veio perseguição, só veio tristeza. A palavra do Senhor nos diz: feliz sois vós que padecem pelo meu nome. Jeremias não tinha entendido o que o Senhor está falando. Eles vão te humilhar, eles vão te rejeitar, eles vão olhar feio para você, mas eu sou contigo, Jeremias. No capítulo 1 de Jeremias até o livro de Lamentações, nós vemos Jeremias falando para o povo se converter dos maus caminhos. Quando nós olhamos para o livro de Lamentações, perto da morte de Jeremias, Jeremias está lá falando para o povo se converter dos maus caminhos. No capítulo 3 de Jeremias, Jeremias está pedindo para o povo voltar o coração ao Senhor. E o que eu e você temos feito, Jesus? O que eu e você temos anunciado? O que eu e você temos falado por onde nós passamos? É o que eu disse, meus irmãos. Se você não faz diferença nenhuma para o inferno, ele não quer te tirar de dentro da igreja. Se você não ora, você não faz mal nenhum para o inferno, ele não quer nada para você. Se você não se consagra para que o Senhor venha libertar uma vida, você não incomoda o inferno. Sabe por que Jeremias está sofrendo? Porque ele está pedindo para o povo se converter. Sabe por que Elias pediu a própria morte? Porque ele está anunciando o Evangelho. Sabe por que Jó é anunciado pelo Senhor a Satanás? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós queremos ser anunciados pelo Senhor, mas o que nós temos feito para o reino? Ei, Mateus capítulo 10, verso 6: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jeremias está falando com as ovelhas, mas elas não estão dando ouvido. Talvez você é mais uma que o Senhor está pregando, está falando contigo, você não está dando ouvido. Ei, o Senhor está nos corrigindo, meus irmãos. Havia 10, mas aonde estava o azeite das outras 5? Havia 10 curados, aonde estavam os outros 9? Aonde está eu e você, meus irmãos? Aleluia.
Aonde está Jesus no meu e no teu coração? Muitas das vezes falamos que amamos Jesus. Muitas das vezes falamos que fazemos a vontade de Deus. Mas como vamos fazer a vontade de Deus se nós não estamos anunciando a palavra dele? Muitas das vezes queremos ser usados por Deus, mas primeiro guarda a palavra no coração. Jeremias guardou a palavra, por isso ele não abandonou o Senhor. Porque quando o coração de Jeremias voltou a abandonar a obra do Senhor, Jeremias diz: eu quero parar, mas a palavra já está no meu coração. Por isso o Senhor está dizendo: guarda a palavra na tábua do coração. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Jesus Cristo está vindo buscar a tua igreja. E que igreja que ele vai encontrar? Você é a igreja. Nós somos a igreja. Mas que igreja que ele vai encontrar? Será que é a igreja de Laodiceia? Se nós continuarmos, irmão, da mesma maneira que nós estamos, o Senhor vai nos visitar. Porque isso é palavra. Nós olhamos para Apocalipse capítulo 3, e quando nós olhamos, o Senhor está exortando as 7 igrejas da Ásia. O porquê o Senhor está exortando? Porque é necessário exortar o povo, porque senão o povo esfria. É necessário o Senhor colocar fogo naquele povo para que o povo venha arder o coração e fazer a obra. Nós olhamos, meus irmãos, do nosso lado tem pessoas indo para o terreiro. Quantas pessoas eu conheço, meus irmãos, jovens, pessoas novas que estão procurando no terreiro, porque eu e você não tem pregado para eles. Eu tenho vivido isso do meu lado, tem uma pessoa que está indo para o terreiro. Cadê o que nós olhamos para o Senhor? Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, está ali Pedro e João, olhando para o Senhor: Senhor, me dá ousadia. É isso que devemos pedir para o Senhor. Ousadia para pregar para essas pessoas. Ousadia para falar que Jesus é. Mas nós não temos coragem, meus irmãos. Não é este evangelho que o Senhor trouxe para nós. Evangelho que vem para a igreja somente para louvar. Não é este evangelho que o Senhor trouxe para nós, que veio para a igreja somente para ouvir. Ouve pelo lado e sai para o outro. É este evangelho que nós ouvimos e guardamos no nosso coração. Evangelho que o Senhor nos traz para ser curado, para ser limpo, para que nós venhamos pregar para outras pessoas. Muitas das vezes nós debochamos de quem está pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, mas é o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor nos cobra para que nós não venhamos ficar naquele grande dia. É a mesma palavra que Jesus estava pregando. É a mesma palavra que Jeremias está exortando o povo. Muitas das vezes nós entramos pela porta da casa de oração e chegamos aqui, conversamos. Depois viemos aqui, louvamos. Mas cadê Jesus? Cadê a reverência ao dono da casa? Cadê aquele que nos trouxe até a casa para adorar? Cadê a verdadeira adoração? Cadê o verdadeiro louvor? O louvor já não está tocando mais no coração de ninguém. O louvor já não tem libertado mais ninguém. O porquê já não tem mais reverência ao dono da casa. Já não está mais anunciando que ele virá. Já não tem falado que ele ainda cura, liberta. Ei, o que adianta louvar para o homem? O que adianta falar para o homem? Se Jesus não estiver no barco, o barco afunda, meus irmãos. Ei, enquanto Saul estava cheio do Espírito Santo, era vencedor de guerra. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida, meu irmão. Ei, Davi, enquanto Davi estava na guerra, o próprio Deus estava cuidando. Quando Davi saiu da guerra, caiu. Não saia da guerra, porque o lugar do servo do Senhor é em guerra, meus irmãos. Nós olhamos, nós vemos Jeremias 40 anos pregando em guerra. Nós olhamos todo o tempo os servos do Senhor em guerra. Nós só buscamos o Senhor quando nós estamos em
guerra, meus irmãos. Quando nós olhamos para Jesus Cristo Nazareno, após ele combater o bom combate, ele subiu o monte a orar. Sabe por que perdemos guerra? Porque já não oramos mais. Sabe por que perdemos guerra? Porque já não buscamos mais. Sabe por que perdemos guerra? Porque muitas das vezes nós só queremos louvar. Ler a palavra que é bom nada, orar nada, se consagrar nada. Coloca o propósito no coração e vai orar mais, meus irmãos. Coloca o propósito no coração e vai se consagrar mais, porque senão vai perder guerra. Foi pregado aqui ontem, Efésios 6, tem que estar nas armaduras de Deus. Mas para que armadura se não vai guerrear? Ei, daí fica lendo Lucas 24, Atos dos Apóstolos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Quer ser cheio do poder para quê? Se não vai guerrear, se não vai libertar ninguém. Para que ser cheio do poder? Para ficar na tua casa, dormindo? Não foi para isso que o Senhor falou para nós ficar em Jerusalém. Mas o Senhor falou para nós ficar em Jerusalém para ser cheio do poder, para que nós venhamos libertar vidas, para que nós venhamos libertar os cativos, oprimidos. É para isso que o Senhor nos chamou. Ei, não foi você, não foi eu que escolheu o Senhor, porque João 15 diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vá e dê fruto. Que fruto que você tem dado? Que fruto que você tem dado na presença do Senhor? Quando nós olhamos para João capítulo 4, estariam os discípulos, e o Senhor está falando para os discípulos: olhai para as terras que já estão brancas, as terras que já estão prontas. Daí quando nós olhamos para o livro de Crônicas, o Senhor está dizendo: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter nos maus caminhos, eu virei e sararei esta terra. Tem pessoas que estão se humilhando, pedindo o socorro de Deus, mas cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os 70? Cadê os 12? Cadê os trabalhadores da vinha? Ei, esse evangelho que nós estamos está fraco demais. Essa palavra que muitas das vezes nós temos pregado está fraca demais. Nós não temos sofrido nada por amor a Cristo. Muitas das vezes nós viemos para casa, nós temos tudo, nós temos carro, nós temos casa, nós temos ônibus, nós temos tudo. O que Jesus tinha? Fala para mim o que Jesus tinha. Somente a obediência ao Pai, somente a humildade de obedecer ao Pai, somente a vontade de fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade que nós temos feito? É a vontade da minha e da tua carne. Mas vamos lá, tem um profeta anunciando. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que no ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou anunciarei a vós madrugando e falando, mas vós não escutaste. Olha o que o Senhor está dizendo. É de dia, é de noite, é de tarde, o Senhor está pregando, está anunciando, mas nós não temos escutado. Ei, o Senhor está pregando para nós, meus irmãos. Até quando nós vamos ficar com os ouvidos tampados? Jeremias está anunciando isso. Jeremias está falando isso para o povo. Nós olhamos e vemos que o rei Nabucodonosor está falando: ei, vem um homem ali que o Senhor levantou para pregar, para falar, e vocês não perceberam o que esse homem está pregando para vocês. Nós olhamos e o povo é levado a cativeiro, meus irmãos. O que é cativeiro para mim e para você nesta noite? Voltamos para o livro de Salmos. Quando olhamos para o livro de Salmos, estaria o povo em Salmo 126, semeando em meias lágrimas. Quando nós olhamos para o título ali do Salmo 126, nós vemos que o povo está em cativeiro. Quando nós olhamos para Salmo 126, o povo está ali, passando pelo momento de dificuldade. É nesse
momento que eu e você voltamos o coração a Deus. É nesse momento que eu e você olhamos para Deus. É por isso que muitas das vezes nós passamos a nossa vida enquadrada em Eclesiastes capítulo 7, a casa do mundo. Muitas das vezes nós voltamos para a casa do mundo, para a casa do sofrimento, na permissão do Senhor, porque o Senhor permite nós voltar ao sofrimento, porque muitas das vezes a desobediência é tão grande que o Senhor permite nós voltar para o sofrimento. Muitas das vezes a nossa vontade é tão grande de errar, de pecar, que o Senhor permite para que nós venha ver que somente na presença dEle, somente nos caminhos dEle, há frutos bons, há filhos bons. Nós olhamos e vemos 2 filhos no capítulo 24, quando olhamos para o capítulo 25, o povo é levado em cativeiro. Talvez você fale, irmão Rodrigo, mas eu não tenho tempo de fazer a obra do Senhor. Eclesiastes 3 diz que está no tempo determinado para todas as coisas. Eu e você temos tempo, eu e você muitas das vezes falta mais esforço. É o que o Senhor vem ter com Josué. Josué diz: esforça, trabalha, eu sou contigo. Muitas das vezes nós estamos igual Josué, se acomodando demais. Muitas das vezes nós esquecemos de fazer a vontade de Deus, esquecemos de fazer aquilo que Deus nos chamou, nos propôs, que é pregar a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós esquecemos do compromisso que nós fizemos lá atrás. Muitas das vezes o Senhor nos diz para nós fazer a obra, evangelizar, pregar na nossa casa, pregar no meio da nossa família. Nós fazemos isso. A palavra do Senhor está nos dizendo no verso 4: também nos enviou o Senhor todos os seus servos profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Olha o que a palavra está nos dizendo, meus irmãos. O que nós temos ouvido? A palavra está sendo pregada. Tem muita pessoa aqui dentro, meus irmãos, que a palavra é pregada agora. Na hora que acaba o culto, já não sabe o que foi pregado mais. Tem muitas pessoas que a palavra foi pregada ontem e nem guardou no coração. Não é isso que Deus quer de mim e de você, meus irmãos. Se nós não guardamos a palavra, nós não guardamos nada que Cristo pediu para nós guardar. O Senhor pede para nós guardar os mandamentos. E que mandamentos que nós temos guardado? É necessário se esforçar mais, meus irmãos. E a palavra continua a nos dizer: cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor nos deu, e a vossos pais, de século em século. Qual é a terra que o Senhor quer que eu e você venha habitar? Ele, o Senhor já preparou uma terra para mim e para você habitar. O Senhor pediu para nós em João 4 olhar para as terras. Que terra que o Senhor está pedindo para eu e você olhar? Aonde o Senhor está pedindo para mim e para você olhar? É eu e você, meus irmãos, que o Senhor chamou. É eu e você que o Senhor escolheu. O Senhor está nos dizendo que tem terras já prontas, mas vocês não têm dado os ouvidos. O Senhor tem preparado grandes coisas aqui para vocês. É vocês que o Senhor quer usar. É as suas mãos que o Senhor quer levantar para libertar. É as suas mãos que o Senhor quer levantar para profetizar. Nós olhamos para um profeta que 40 anos está profetizando e nada está acontecendo. Quantos anos que você está profetizando que o teu filho vai vir para a presença do Senhor? Quantos anos que você está profetizando que o teu mulher, o teu esposo vai vir para a presença do Senhor? Nós desistimos fácil demais, meus irmãos. Olhamos para o livro do Gênesis, está Noé anunciando o juízo
Ei, até aquele momento, antes de Jesus vir, o juízo era de Deus. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor em João 5, a palavra está dizendo que o Pai nem julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Nós olhamos para Noé, 120 anos. Nós olhamos para Jeremias, 40 anos. E ninguém dá ouvido. Não é diferente, meu irmão. Eu tenho pregado, vocês têm pregado, mas muitas pessoas não têm dado ouvido. Tem pedido a libertação do filho, tem pedido a libertação da filha. Mas muitas das vezes, quando Deus começa a fazer, eu e você acham que está demorando demais. Na minha vida eu passei pelo processo com a minha esposa, lutas, beleza, mas eu acreditei no versículo da Bíblia. Crê no Senhor teu Deus. Crê no Senhor teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Crê no Senhor teu Deus. Glória a Deus. Crê no Senhor teu Deus. Glória a Deus. Crê no Senhor teu Deus. Aleluia. Crê no Senhor teu Deus. Crê no Senhor teu Deus, igreja. 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 O Senhor está pedindo, crê no Senhor teu Deus. Glória a Deus. E será salvo muito na casa. Mas como o Senhor vai salvar a tua casa se você já perdeu a fé? Ei, é necessário guardar no coração. Quando a fé do profeta estava sendo abatida, quando a fé do profeta estava sendo abatida, quando a fé do profeta estava sendo abatida, ele lembrou da palavra: eu quero parar, mas não consigo. Eu quero parar, mas não consigo. Eu vou parar, não vai não, Jeremias. Anuncia para este povo. O Senhor abre a visão do profeta naquele momento. Olhamos para o capítulo 24 e vemos dois textos. E o Senhor dizendo: Jeremias, eis que eu te mostro que tem um povo bom, Jeremias. Teve colheita, Jeremias. Talvez você está olhando e está dizendo: Senhor, não tenho tido fruto. Talvez você está olhando: Senhor, eu tenho orado tanto, mas não tenho tido fruto. O Senhor está abrindo a visão do profeta e está dizendo: eis aí, Jeremias, o fruto, tem frutos muito ruins, mas também dentro do cesto tem frutos bons, Jeremias. Continua a obra, Jeremias. Continua a semear. Quando olhamos para o salmista, está dizendo: é necessário semear em meio às lágrimas, é necessário semear em meio à tempestade. Durante estes dias tem sido muitas lutas. Quando olhamos, nós vemos o sorriso do semblante do irmão da irmã. Somente Deus sabe do coração. Somente Deus sabe quando nós deitamos a cabeça no travesseiro. Talvez olhamos para Jeremias e falamos, desde o primeiro capítulo de Jeremias: Deus é contigo, Jeremias. Mas Deus sabe da minha e da tua necessidade. Só Deus sabe o que nós temos passado, meus irmãos. Mas o Senhor está dizendo: você tem dado fruto, Jeremias, não para na obra. Se coloca de pé, Jeremias, continua a obra. Pulamos para o livro de Lamentações e vemos Jeremias restaurado, pregando para o povo. Olhamos para o livro de Lamentações e vemos Jeremias exortando o povo a voltar o coração a Deus. Até aquele momento tem Elias, tem Eliseu, tem Jeremias pregando, direcionado por Deus. Mas agora nós vemos que vem Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. É vocês que o Senhor quer que faça a obra. Ele Jeremias, ele Isaías, ele Elias, Eliseu, ele Jacó, que teve que voltar para a terra.
E tem você que vai ganhar a sua família para Deus. Amém, Jesus. Talvez você não é o escolhido entre o povo, mas é o escolhido entre Deus. Quando nós olhamos para João Batista, está ali no livro de João, capítulo 3. Vem os discípulos, vem ali grandes homens, e olha e começa a falar para João Batista. João, o povo está anunciando lá que Jesus já está mais batizando mais gente que você. João, pelo jeito que você vai ficar esquecido, João. Tem alguém lá que o povo já está anunciando que tem batizado mais gente que você. Mas João entendeu o que é a palavra. João entendeu qual é a vontade do Pai, que foi enviar o Filho. Nós olhamos para a palavra e nós vemos que João é aquele que está anunciando que Jesus viria. Nós olhamos para a palavra e nós vemos que João diz que ele cresce e Deus diminua. Nós olhamos para a palavra e nós vemos que Jesus está dizendo que ele enviou eu e você, para que desse fruto. Qual é o fruto que o Senhor quer que eu e você dê? Voltamos para o livro de Jeremias 24. Ali está o cesto, meus irmãos. Nós olhamos para o cesto, e é esse o fruto que o Senhor quer que nós damos. Frutos muito bons. O fruto que o Senhor quer recolher da minha e da tua mão é frutos bons. O Senhor não nos levantou para dar frutos ruins. O Senhor nos levantou para dar frutos bons. O Senhor nos levantou para ganhar almas. O Senhor nos levantou para trazer ovelhas. O Senhor nos levantou para anunciar o Evangelho. O Senhor nos levantou para fazer a obra. O Senhor não nos levantou para ficar acomodado. Prostrar é somente para adorar a Deus, meus irmãos. Prostrar é somente para glorificar a Deus. O Senhor nos chamou para ser cheio de poder. O Senhor nos chamou para libertar os cativos, os oprimidos. O Senhor está pedindo para nós olhar as terras, já está pronta. O Senhor vai nos enviar, meus irmãos, para colher estas almas, para trazer para dentro da casa. Todas as quintas-feiras, o Senhor colocou sobre o meu coração dentro desta igreja. Eu tenho olhado para as cadeiras e tenho visto as cadeiras cheias. Talvez você vai falar com as filhas, Rodrigo. Só tem vindo você e a esposa e tua filha orar aqui. É pela fé, meus irmãos. É a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus. É a mesma fé que você tem visto Cristo. Você tem visto Deus Pai? Não. Mas você tem a fé que Ele está junto contigo. Tem que profetizar, meus irmãos, que vai haver mudança. Jeremias está profetizando o povo se converter. Jeremias está vendo que nada está acontecendo, mas Jeremias está dizendo, vai acontecer. Jeremias está vendo que o povo está indo por maus caminhos, mas Jeremias está tendo fé que o povo vai se converter. Ei, cadê a minha e a tua fé? Cadê a minha e a tua perseverança? Não somos melhores do que Jeremias, meus irmãos. Não somos melhores do que Noé. Não somos melhores do que Jesus Cristo. Nós olhamos para Jesus em João 6. Jesus está pregando para a multidão, mas quando vai assentar a mesa só tem 12. Ei, quando nós olhamos ali também para Gideão, quando vai pelejar tem multidão, mas quando vai pelejar, verdadeiramente acabou pouco. Ei, talvez vai ser só você e Deus. Tem situações que é você e Deus. Tem situações que o Senhor vai permitir você estar ali. É a tua mão. É você que Deus vai usar naquele momento. Para de achar que você é pequeno demais. Para de achar que as suas profecias, aquilo que você tem profetizado, não tem nada fruto. Muito tempo eu orei.
Hoje não está, meus irmãos. Desculpa a expressão, mas está conosco. É para a honra e glória do Senhor. Muitos aqui não conheceram a Mônica quando ela veio. Eu queria que vocês tivessem conhecido. Às vezes vocês falam é fácil. Com o Rodrigo foi fácil você vencer. Foi fácil você teve fé. Pastor Cristiano viu aqui. Era dura, meus irmãos. Algumas pessoas passaram por maus bocados com ela. Gostava muito de falar. Mas hoje só vive chorando dentro da igreja. Estava igual Jeremias. Não é a profeta chorando, mas é a Mônica chorando. É isso, meus irmãos. É isso que o Senhor quer. É esse fruto que o Senhor quer de mim e de você. Que nós choremos na presença dele. O Senhor não quer que nós fiquemos se lamentando, mas o Senhor quer que nós continuemos profetizando. O Senhor quer que nós continuemos perseverando. É a perseverança, é a nossa humilhação. Senhor, está doendo. Senhor, não está tendo. Seja sincero, meu irmão. Seja sincero, meu irmão. Senhor, eu estou olhando e não estou vendo que está tendo efeito. O Senhor vai te dar a resposta. É no momento que nós queremos desistir. É no momento que nós queremos parar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos e vemos ali o servo do Senhor na reconstrução do mundo. Ele está dizendo: eu estou numa grande obra e não posso parar. Nós estamos numa grande obra, meus irmãos, e não podemos parar. Nós já começamos uma grande obra e não podemos parar. É eu e você que o Senhor está enviando. É eu e você que o Senhor separou para essa obra. Amém? Se coloca de pé nesta noite. Irmãos, vamos fazer uma oração lá, né? Logo após na encerra, eu não estou falando, eu estou muito privado, não estou bem. Para passar para vocês, eu quero passar bênçãos, Senhor, isso vocês. Não passar bem, amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso é Jesus querido, Jesus amado, abençoa, Senhor, o meu povo, guarda eles de segurança, leve em paz, Senhor, abençoa grandemente a semana, abençoa o trabalho, a casa, a família, abençoa, Senhor, a vida espiritual deles, faça que eles venham crescer na graça e no Espírito, abençoa, leve em paz e segurança, em nome